Limões da Sicília, de Luigi Pirandello. Bom, eu estou lendo essa edição aqui da Companhia das Letras, bem bonita, por sinal. A edição chama isso que eu vou ler para vocês de novela, né? Tanto é que o livro se chama 40 Novelas de Luigi Pirandello. Poderia ser muito bem chamado de um conto também, que eu já vi contos maiores que essa novela. Mas isso é de importância secundária. Teresina está, o criado ainda em mangas de camisa, mas já enforcado num colarinho altíssimo, esquadrinhou da cabeça aos pés o rapaz à sua frente, no patamar da escada. Camponês no aspecto, com a gola do casaco grosseiro erguida até as orelhas, e as mãos arroxeadas e enrugadas de frio, carregando uma sacola suja de um lado, uma velha maleta do outro em contrapeso. Lembre-se que esquadrinhar é examinar, né? Examinar com cuidado. E é uma coisa interessante esse contrapeso, o narrador ter notado esse contrapeso. É a mesma coisa que se você vai ao supermercado, tá lá com 10 sacolas, provavelmente você vai equilibrar para dar um contrapeso, para você não ficar levando todo o peso de um lado só, né? Teresina? Quem é? Indagou por sua vez o criado, arqueando os sobrolhos, densos e colados, como 2 bigodes raspados acima dos lábios e colados ali para não perdê-los. Tá, sobrolho é quase a mesma coisa que sobrancelha. Qual que é a diferença? Sobrancelha você tem 2, correto? Sobrolho é o conjunto das 2 sobrancelhas. Então, por causa disso que a gente pode falar que os sobrolhos desse criado eram densos e colados. Okay? Então, ele estava arqueando os sobrolhos, e os sobrolhos eram densos e quase colados né, uma sobrancelha à outra, né? E é claro, da onde que vem? Vem de sobre os olhos, né? Sobre, olho, né? Sobrolhos, só que a gente fala sobrolhos. Densos e colados. Como 2 bigodes raspados acima dos lábios e colados ali, para não perdê-los. Então os sobrolhos do nosso criado, do criado ali, eram como 2 bigodes raspados e colados ali para não perdê-lo. Então tá, né? Antes de responder, o rapaz sacudiu a cabeça e fez saltar da ponta do nariz uma gotinha de frio. Teresina, a cantora. Ah! Exclamou o criado com um sorriso irônico e surpreso. Chama-se simplesmente Teresina, sem mais? E o senhor quem é? Está ou não está? Perguntou o rapaz, fechando o celho e fungando. Diga a ela que é o Micuccio e me deixe entrar. Mas não tem ninguém a essa hora, respondeu o criado com um sorriso coagulado nos lábios. A senhora Sina Marnes ainda está no teatro. E tia Marta também? Interrompeu Micuccio. Ah, vossa senhoria, o sobrinho? O criado fez-se imediatamente cerimonioso. Perceba que ele passou a tratar o nosso visitante, o Micuccio, de vossa senhoria, né? Até então, ele não tinha dado pronome de tratamento nenhum para ele, né? Ah, vossa senhoria é o sobrinho? O criado fez-se imediatamente cerimonioso. Por favor, pode entrar, entre, não há ninguém. Ela também está no teatro, a tia. Não voltarão antes de 1 hora. É a noite de gala de sua... O que ela é mesmo? Sua? É prima? Micuccio ficou um instante sem ação. Não sou propriamente primo dela. Sou Micuccio Bonavino. Ela sabe. Vim do interior só para isso. Diante dessa resposta, o criado achou mais conveniente retirar o vossa senhoria e retomar o senhor. Conduziu Micuccio a uma saleta escura,
próximo à cozinha, onde alguém roncava estrepitosamente, e disse: "Sente-se aqui, já trago uma lamparina." Micuccio olhou primeiramente para o lado de onde vinha o ronco, mas não conseguiu discernir nada. Depois olhou para a cozinha, onde o cozinheiro, auxiliado por um ajudante, preparava o jantar. O cheiro misturado das iguarias em preparo o venceu. Viu-se quase arrebatado por uma embriaguez vertiginosa, pois estava praticamente em jejum desde a manhã. Chegava da província de Messina, uma noite e um dia inteiro de trem. O criado trouxe a lamparina e a pessoa que roncava na sala, atrás de uma cortina suspensa por um cordão de uma parede à outra, murmurou no meio do sono: "Quem é?" "Ei, Dorina, levante-se!" chamou o criado. "Não vê que está aqui o senhor Bonvicino?" "Bonavino", corrigiu Micuccio, que estava soprando os dedos. "Bonavino, um conhecido da senhora. Mas que sono de pedra! Batem na porta e você não escuta. Tenho de pôr a mesa, não posso fazer tudo sozinho, entende? Me ocupar do cozinheiro inexperiente, das pessoas que chegam." Um amplo e sonoro bocejo prolongado no espreguiçar dos membros e arrematado por um relincho de calafrio repentino, acolheu os protestos do criado, que se afastou exclamando: "Tudo bem!" Consegue imaginar o que é esse bocejo prolongado? Acho que não tem problema, né? Prolongado no espreguiçar dos membros. Mas esse relincho vindo de um calafrio repentino. Consegue imaginar o que é isso? Mais ou menos assim, né? Acolheu os protestos do criado e se afastou exclamando: "Tudo bem." Micuccio sorriu e o acompanhou com os olhos através de uma outra sala em penumbra, até um vasto salão ao fundo, todo iluminado, onde surgia a mesa esplêndida. E ficou maravilhado, contemplando até que um outro ronco o fez se virar mais uma vez para a cortina. Com o guardanapo sob o braço, o criado passava para lá e para cá, queixando-se ora de Dorina, que continuava a dormir, ora do cozinheiro que devia ser novo ali, chamado especialmente para aquela noite, e o incomodava a todo momento com perguntas. Micuccio, evitando importuná-lo ainda mais, achou prudente guardar para si todas as questões que gostaria de fazer. Ele deveria ter dito ou dado a entender que era o noivo de Teresina, mas não o fez, mesmo sem saber o porquê de sua discrição. O fato é que, a partir de então, o criado deveria passar a tratá-lo, a ele, Micuccio, de patrão, e ele, vendo-o tão desenvolto e elegante, conquanto ainda não envergasse a libré, não conseguia superar o constrangimento que já experimentava só de pensar. No entanto, a certa altura... Bom, aqui antes disso, né? Libré é um uniforme, na verdade, uma farda extremamente formal de criados. Se você assistir filmes de época, você vai ver que eles têm uma farda com vários botões brilhosos e tudo mais. Então, isso é libré. E é claro, só pessoas de altíssima classe teriam um criado de libré. A libré saía mais caro, com certeza absoluta, que o guarda-roupa inteiro do nosso Micuccio aqui, né? E por que ele se sente constrangido? Porque, imagine, o criado daquela casa já o intimida. O criado já o intimida. E ele pensar que ele vai ser o senhor daquela casa, dá até vergonha de ele ser o senhor de um criado daquele, né? No entanto, a certa altura, vendo-o passar de novo, não se conteve e perguntou: "Desculpe, essa casa é de quem?" "Nossa, que eu saiba", respondeu-lhe apressado o criado. Micuccio ficou balançando a cabeça. Minha nossa, então era verdade. A sorte caíra do céu. Grandes negócios. Aquele criado que mais parecia um nobre, o cozinheiro, o ajudante e aquela Dorina que roncava do outro lado. Toda uma criadagem às ordens de Teresina. Quem diria?
Ria ao pensar no sótão esquálido lá longe em Messina, onde ela morava com a mãe. Esquálido aqui é imundo, completamente desarrumado. Okay? Ria ao pensar no sótão esquálido lá longe em Messina, onde ela, e ela aqui ele está se referindo a Teresina, né? Aparentemente a dona dessa casa, morava com a mãe. 5 anos atrás, morava com a mãe. 5 anos atrás, se não fosse por ele, mãe e filha teriam morrido de fome. E foi ele quem a descobriu. Ele, aquela fortuna na garganta de Teresina. Na época, ela sempre cantava, como um pássaro dos telhados, sem saber de seu tesouro. Cantava por desfastio. Lembre-se que desfastio é porque você está entediado e para você parar de estar entediado, né? Seria por distração também, mas desfastio é uma palavra melhor porque dá essa sensação de fastio, de tédio, né? E aí desfastio é tentar inverter esse processo. E distração, embora na superfície seja a mesma coisa, se você pensar um pouquinho sobre a palavra distração, você vai ver que é um pouquinho diferente. Cantava para não pensar na miséria que ele tentava atenuar como podia, apesar da guerra que os pais se moviam contra ela, especialmente a mãe. Mas como abandonar Teresina naquele estado, depois da morte do pai? Abandoná-la só porque não tinha nada, ao passo que ele, bem ou mal, tinha um empreguinho de flautista na orquestra municipal? Bela razão. E o coração? Foi uma verdadeira inspiração do céu. Um bafejo da sorte ter reparado na voz dela quando ninguém prestava atenção, naquele belíssimo dia de abril, junto à janela da água furtada que moldurava o vivo azul do céu. Teresina cantarolava uma apaixonada arieta siciliana, cujas ternas palavras Micuccio ainda lembrava. Teresina estava triste naquele dia pela morte recente do pai e pela obstinada oposição da família dele. E também ele, recordava, estava triste, tanto que lhe brotaram lágrimas ao ouvi-la cantar. Água furtada é o espaço entre o telhado e o forro, né? E área, numa ópera, área é a parte, o movimento que é feito para o solista. Okay? Então eu coloquei movimento para solista que integra uma ópera. Isso é a área. Arieta é uma área curta para solistas em óperas ligeiras, né? É um jeito de dizer a ariazinha, digamos assim. Só que existe um jeito melhor de dizer isso, que é arieta, né? Então eles estavam lá naquele sótão com uma janelinha, né, que dava para o céu, e ela começou a cantar tristemente por causa da morte do pai dela, porque a família dele não a aceitava. Da família dele, e também ele recordava, estava triste quando lhe brotaram a lágrima ao ouvi-la cantar. E quantas outras vezes ele a ouvira cantando aquela área, mas cantando daquele modo, nunca. Ficara tão impressionado que, no dia seguinte, sem comunicar nada a ela nem à mãe, levara ao sótão o diretor da orquestra, amigo seu. E assim começaram as primeiras lições de canto. E durante 2 anos seguidos, gastara com ela quase todo o seu salário. Alugara-lhe um piano, comprara partituras e até ajudara um maestro em sinal de amizade. Foram belos dias. Teresina ardia toda no desejo de alçar voo, de lançar-se no futuro luminoso que o maestro lhe prometia. E, enquanto isso, acumulava-o de carícias para lhe demonstrar toda a sua gratidão, sonhando uma felicidade a 2.